Seja muito bem-vinda. Você está prestes a assistir uma aula que pode transformar a sua vida. Então fique atenta e receba esse presente que eu preparei com muito carinho para te ajudar a entender que a saúde mental é um grande tesouro que você precisa cuidar. Aqui eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida e simples que eu conseguir como você pode ser uma mulher livre do vazio existencial e encontrar sentido na vida. Como você pode encontrar caminhos para sair dessa dor silenciosa, essa dor emocional que te impede de viver a vida que você merece. Quero começar te fazendo refletir. Você não sentiu como se faltasse algo na sua vida? Como se houvesse um vazio que você não consegue preencher, por mais que tente? Um sentimento de desorientação, de falta de significado na vida? Às vezes até mesmo a sensação de que chegou ao fundo do poço? Eu entendo perfeitamente, porque eu também já fui essa pessoa. Eu já me senti assim. Por isso, eu posso te dizer que sim, dá para viver uma vida com mais sentido, com mais alegria e se tornar uma mulher com mecanismos para superar as crises, cultivando a paz interior, o equilíbrio emocional, alguém capaz de conhecer e realizar os seus próprios sonhos e aspirações pessoais. Mas antes de continuar, é muito importante você saber se esse vídeo serve ou não para você. Ele foi preparado para mulheres presas em ciclos repetitivos. Sabe aquelas mulheres que ficam presas em ciclos que parecem impossíveis de se quebrar? Por exemplo, ansiedade, estresse, crenças negativas, dificuldade de superar. Tentam mudar, mas nada parece funcionar. E acaba sempre voltando ao ponto de partida, sentindo-se cada vez mais desmotivadas. Isso não significa que você não seja capaz ou não seja boa o suficiente. O que falta muitas vezes é o autoconhecimento necessário para enfrentar esses padrões com paciência e resiliência, sem se desrespeitar. Conheça-se verdadeiramente e liberte-se desses ciclos com confiança e força. Esse curso é para te ajudar a sair desses círculos adoecedores. Também é para mulheres em transição de vida. Então, se você está passando por grandes mudanças, como uma nova carreira, aposentadoria, divórcio, enfrentando talvez até a perda de um ente querido, então com certeza esse vídeo é para você. Também para mulheres interessadas em desenvolvimento pessoal. Aquelas que estão em busca de autoconhecimento, crescimento pessoal e querem explorar mais profundamente as suas paixões e os seus talentos. Também para mulheres em crise existencial. E se você anda questionando o significado e o propósito da sua vida, buscando respostas mais profundas, então vale a pena assistir esse vídeo. Também mulheres lidando com questões de autoestima. Aquelas que estão enfrentando desafios da autoimagem, autoconfiança, querendo encontrar formas de se valorizar e se empoderar interiormente. Também para mulheres em desafios no relacionamento. Muitas vezes a convivência, tanto no contexto familiar como profissional, pode gerar muitos problemas, muitas angústias e muitas dores. É importante nos conhecermos melhor para melhorar também a nossa comunicação, compreendendo aquilo que será possível mudar no outro e aquilo que só será possível mudar em nós. No entanto, igualmente importante é você conhecer, talvez, quem não vá se beneficiar com esse vídeo. São aquelas pessoas com graves transtornos de saúde mental, que estão precisando de acompanhamento médico, de intervenção psicológica, psiquiátrica. Esse método ele não substitui a intervenção clínica e terapêutica necessária para condições sérias de saúde mental. Mas se você não se encaixa nisso, então você é uma pessoa apta para tirar muitos proveitos deste vídeo, dessa aula e de tudo que eu criei especialmente para te ajudar. Trabalho com formação de pessoas há 37 anos e com desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos. E ao longo desse período, eu já ajudei centenas de mulheres que, como você, estavam precisando de ajuda e se permitiram cuidar de si mesmas. Por exemplo, eu posso te falar da Márcia Regina, da Maria José, da Jornária, e de muitas outras mulheres que têm o seu depoimento lindo, inclusive que você pode se identificar com algum deles. Acompanhe aqui no site, você pode ler e com certeza eles vão ser inspiradores para você. Bom, deixa eu te contar como nasceu o método Viva com Sentido, porque ele se confunde com a minha própria história de vida. Então, conhecendo a minha história, com certeza também você vai se inspirar e se identificar. A minha vida ela foi marcada por um sentimento de rejeição familiar muito profundo. Também um sentimento de abandono.
que geraram em mim transtornos emocionais muito sérios ao longo da minha vida. Fui uma criança chorona, muito sensível, já sofria de depressão desde a infância, mas minha mãe, minha família não conseguia diagnosticar nem me ajudar como deveria. Me levavam para médicos, mas os médicos não conseguiam enxergar ali problemas emocionais. Só dizia que estava tudo bem. Esses problemas, eles se projetaram para a adolescência e também boa parte da minha vida adulta. O tempo inteiro eu me sentia inadequada, deslocada, insegura, rejeitada e com uma profunda dor na alma. Cheguei ao fundo do poço algumas vezes. Inclusive, tentei o suicídio por 3 vezes. Um coração muito triste me acompanhava e eu achava que a vida não tinha cor, nem alegria. Mas, paralelo a essa dor, eu também carregava comigo uma profunda vontade de encontrar sentido, de saber de fato qual era o meu lugar no mundo e principalmente me livrar daquela escuridão. E para tentar preencher essa busca de sentido, eu fui tentando e procurei em diversos lugares. Sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, muito estudiosa. Inclusive entrei na faculdade aos 16 anos. E os livros, as leituras, os cursos sempre foram algo que eu conseguia me encontrar ali. E nessa busca por sentido, fiz também diversos cursos de autoconhecimento, cursos de coach life, coach executivo, positive coach, cursos de liderança. Comecei um curso de psicanálise, estudei bastante psicologia positiva, além de ter pós-graduação em psicopedagogia, me dedicar muito a estudar desenvolvimento pessoal e tudo o que se referia à psicologia, mas nada disso era o bastante para preencher os meus vazios. Chegou um tempo na vida onde a depressão ela se agravou muito, que eu precisei buscar ajuda psicológica e também ajuda psiquiátrica. Nesse caminho terapêutico, passei por diversas abordagens. Primeiro a psicanálise, depois o TCC, psicodrama, por último agora a psicologia sistêmica e diversas abordagens que com certeza contribuíram muito, mas não conseguia responder aquela angústia mais profunda da minha alma. Paralelo aos cursos, também fundei uma escola, hoje ela já tem 16 anos de funcionamento, e tudo isso buscando preencher o vazio. Casei aos 19 anos, tenho 4 filhos, meu primeiro filho eu tinha 21 anos. Tudo parecia uma vida perfeita, mas não conseguia preencher o vazio que me acompanhava. Eu não sabia de onde vinha e nem sabia como preencher. Até que 2 pontos chaves aconteceram na minha vida e mudaram o rumo da minha trajetória. Na verdade, esse rumo de tentativas e de fracassos que só se alimentava, eu consegui vislumbrar uma luz. O primeiro foi quando eu ia a uma livraria, porque eu amo livros, né? Vocês podem ver aqui atrás um monte de livro que eu amo ler. Então, o primeiro foi quando eu me deparei com um livro chamado O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro, para mim, foi um alento na minha alma. Ele conseguia falar de coisas que eu sentia, mas que eu nunca ouvi uma ciência falar. Parecia que estava falando de mim, na verdade. Só que eu não me aprofundei nos estudos. Eu apenas li o livro e me encantei com aquele autor. Mas passou o tempo. Foi aí que em 2016, eu já com 45 anos, uma pessoa muito especial na minha vida espiritual, inclusive hoje ela é psicóloga, ela me disse assim: estou fazendo uma especialização, Cristiane, e me lembro de você em todas as aulas. É muito forte a sua lembrança quando eu estou assistindo às aulas. Aí eu fiz: eu não quero mais especialização, eu já tinha feito, né, várias, eu já estava com 45 anos, eu não estou mais querendo começar de novo, nada. E ela insistia comigo e eu insistia em dizer não. Na verdade, eu não dei muita importância, porque eu nem sabia o que era logoterapia análise existencial. Daí um dia, graças a Deus, ela não desistiu de mim. E aí ela me convidou para fazer um mini curso de introdução à logoterapia análise essencial em uma comunidade próxima. E ela, um dia só, venha conhecer, tá? Insistiu, eu fui. Como eu tenho muita confiança nela, eu acabei me inscrevendo, né? Fui mais pela confiança que eu tenho naquilo que ela fala, na inspiração que ela tem. Eu gosto muito, é uma pessoa que realmente eu tenho um profundo respeito espiritual. E quando ela associou essa especialização a mim, eu digo, não, tem o dedo de Deus aí. No primeiro dia desse curso introdutório, eu consegui responder, gente, a perguntas que a minha alma buscava há anos, buscava durante toda a minha vida. Eu tive uma profunda sensação de encontro. Sabe quando o encontro da nossa alma sedenta com uma teoria que conseguia responder as perguntas que eu tinha na alma? E aí foi amor à primeira vista.
A partir desse mini curso, eu decidi fazer especialização e isso foi em 2016. Em 2017, eu já comecei a fazer especialização na Universidade Católica de Salvador. A cada disciplina, um universo de respostas se abria diante de mim. Na verdade, foi um processo profundo de transformação, onde eu saí da condição de vítima para me tornar protagonista da minha própria história. E eu compreendi que o sentido da minha vida sempre esteve lá, só estava faltando ser descoberto, ser descortinado, ser compreendido por mim. Essa luz interior, ela se acendeu em mim. E daí veio o desejo gigante de compartilhar esse conhecimento. Daí eu já comecei, ainda estudando o curso de especialização, e iniciei grupos educativos com mulheres. E esses grupos acabaram dando muito certo. As mulheres gostavam muito, ficavam me pedindo novos cursos. E isso foi me estimulando a fazer novos cursos, a investir um pouco mais na minha formação. Comecei a fazer também palestras, desenvolvi cursos para famílias, cursos para professores. E aí fui me desenvolvendo e me aprofundando cada vez mais, sempre com o mesmo objetivo, voltado para a busca de viver uma vida com mais significado e com mais sentido. E aí, na verdade, foi tomando forma o método Viva com Sentido. Eu não sabia, mas ali já foi sendo traçado o método Viva com Sentido. E aí, quando eu juntei todo esse conhecimento, eu escrevi uma trilha, que eu chamo de trilha de autoconhecimento, ou trilha do sentido. Eu precisei buscar em diferentes lugares muitos conhecimentos para conseguir sair daquela situação, aquele buraco em que eu estava. E compreendi que, essencialmente, eu precisava primeiro conhecer as minhas dores. Eu entendi que eu precisava tocar nas minhas feridas para daí começar o processo de cura. Por isso, trouxe para o método Viva com Sentido, nos primeiros módulos, esse conhecimento, uma profunda oportunidade de autoconhecimento, por meio de ferramentas que eu já testei em mim e em centenas de outras pessoas. Chama esse momento de nível 1, iniciante. Talvez este seja o seu estágio nesse momento, o momento de precisar se conhecer, o que você já está no processo de autoconhecimento, precisando aprofundar. E esse primeiro passo será aprofundar no conhecimento das suas dores, principalmente nas possibilidades de sair delas. A segunda fase do método é o nível 2, que eu chamo de explorador. Aqui eu trago vários conteúdos preciosos e científicos da logoterapia e de todo o conhecimento adquirido ao longo da minha história. E nessa fase eu vou conduzindo os meus alunos a explorar suas possibilidades de sentido, a perceber que existe sentido em todos os momentos e situações da vida, mesmo aquelas situações mais dolorosas, mais difíceis. E esse caminho eu também trilhei. Ele é extremamente libertador. Juntei todo o conhecimento que eu fui acumulando ao longo da minha vida com diversos outros, além da logoterapia, e eu vou concretamente ensinando, trazendo para a aplicabilidade da sua vida. E aí, ao longo desse caminho, é como se uma luz vai se acendendo. E você começa a enxergar toda a possibilidade de superação. A terceira fase do método eu chamo de consciente. É o momento de conduzir você a aplicar todo esse conhecimento de uma forma muito prática e simples. Através de ferramentas específicas que eu vou utilizando neste módulo, você chega nesse nível com a sua consciência ampliada, capaz de captar o sentido de sua vida com um material transformador. É aquele momento em que o sol da vida volta a brilhar. Você começa a viver com muito mais alegria e começa a perceber sua liberdade interior, já reconhece e utiliza as suas forças internas para não se deixar abater como antes. A possibilidade de ajudar outras pessoas a superarem as suas dores e descobrirem o próprio caminho de sentido trouxe uma alegria indescritível ao meu coração. Trabalho na área de educação há 36 anos e agora, finalmente, eu entendi o verdadeiro sentido da minha vida. Eu sou chamada a educar para o sentido. E o método Viva com Sentido é muito mais do que um conjunto de técnicas. É a narração de um caminho que eu percorri para superar os meus próprios vazios e encontrar sentido nos desafios que antes me paralisavam. É um convite para captar o sentido no trabalho, na vida, transformando a existência em uma jornada plena de significado e de realização. Agora que você já entendeu como foi o processo de criar o método Viva com Sentido e um pouco de como ele funciona, vamos a uma preciosa aula com o tema Sua Saúde Mental Importa. Pensa aqui comigo. Imagine se você soubesse lidar com a ansiedade.
evitasse aquela angústia interna, dissesse adeus ao vazio e ao tédio, e ainda encontrasse o sentido até nos momentos mais difíceis da vida. Pensa comigo, o que mudaria na sua vida de verdade? Eu sei que é uma pergunta impactante, e muitas de vocês nem conseguem imaginar a resposta, achando até que é algo difícil, impossível de se viver. Pois eu estou aqui hoje, e não é por um acaso, para te dizer que sim, é possível. Se você ficar comigo até o final dessa aula, você vai descobrir um caminho para lidar com a sua ansiedade, afastar o vazio e encontrar sentido, mesmo nos momentos mais difíceis. Se os desafios emocionais têm mexido contigo, que tal dedicar alguns minutos agora para aprender a viver com mais plenitude e mais sentido? Nessa aula, de uma forma direta e prática, eu vou te guiar para transformar a sua perspectiva, ampliando a sua consciência e promovendo uma vida mais significativa. Sua saúde mental é uma prioridade. E a boa notícia é que você pode restaurar a sua paz interior, resgatar a sua alegria e, principalmente, preencher aquele vazio que tanto te incomoda. Para isso, eu quero começar te dando alguns dados estatísticos. Você sabia que a falta de sentido e a sensação de vazio é tido como um dos fatores que mais provocam suicídio e doenças emocionais na sociedade? De acordo com a pesquisa da Associação Internacional do Gerenciamento de Estresse, o ISMA, o Brasil ocupa o segundo lugar em nível de estresse, com 70% da população afetada. O país fica atrás somente do Japão. A revista Exame, em setembro de 2023, portanto já no pós-pandemia, trouxe dados estatísticos de que no Brasil, 62,6% das pessoas sentem alto nível de ansiedade. Segundo a OMS, em 2017, era 26,8%. Um acréscimo de 35,8% em 6 anos. Segundo a OMS, o Brasil é o país da América Latina com maior prevalência de depressão e temos mais de 20 milhões de pessoas com ansiedade e depressão. Essas informações são impactantes e nos fazem questionar se nós já estamos fazendo parte dessa estatística ou se estamos na probabilidade de entrar nelas. Mas, na verdade, é que por mais impactantes que elas sejam, elas nos alertam para a importância da saúde mental. Ou como disse inicialmente, a sua saúde mental importa. E a pergunta é, como você tem cuidado dela? Diante da sua dor interna, o que você tem feito? O que de fato podemos fazer? Onde procurar ajuda? Quem pode de fato nos ajudar? Não fazer nada e deixar a vida nos levar só vai agravar a situação e adiar a solução do problema. Podemos buscar o caminho da clínica psicológica, da clínica psiquiátrica. Inclusive, tenho certeza que muitos de nós já fazem isso, inclusive eu. Mas temos outras possibilidades. Por exemplo, buscar dicas. Só que muitas vezes nós queremos nos ajudar, mas nem sabemos como. E aí pegamos uma dica ou outra solta nas redes sociais, fazemos cursos aleatórios, mas nem sempre a ajuda chega como nós precisamos. Eu também já vivi essa busca. Inclusive comecei com a fase de negação. Eu precisava de ajuda, mas não admitia que eu precisava, porque eu achava que eu ia conseguir sozinha, mas eu não consegui. Eu precisei buscar. Na verdade, eu vivi essa fase também de cursos e cursos, teorias e teorias que de fato não me ajudavam como eu gostaria. E foi nesse caminho de formação e de aprendizagem, de cursos de autoconhecimento, que eu aprendi que eu estava buscando nos lugares errados, principalmente em abordagens psicoterápicas erradas. Porque cada psicoterapia, ela tem importantes contribuições, mas cada psicoterapia é para um tempo específico. E nos tempos atuais, o que está faltando na humanidade é sentido. E por isso, foi somente na logoterapia análise existencial que eu encontrei todas as respostas. E é por isso que eu quero partilhar esse tesouro com você. Consegui associar o grande tesouro, que é essa teoria, com vários outros estudos e teorias que eu já havia estudado anteriormente, inclusive na área de psicologia positiva, de neurociência, até de coach, para trilhar o meu próprio caminho. E foi assim que eu consegui criar o método Viva com Sentido. Foi ajudando outras pessoas que eu encontrei o sentido da minha própria vida. Frankl tem uma frase que diz isso: encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas.
E essa frase também eu aplico na minha vida. O fato é, não é mesmo que começamos a adoecer emocionalmente? Onde é que surgem as nossas crises, os nossos medos, os nossos vazios, as nossas angústias? Como evitar que a situação se agrave? Se você já está em crise, o que tem feito por você? Se você não está em crise, o que tem feito para não entrar em crise? A correria e as exigências da vida moderna, associada ao uso desenfreado e desequilibrado das redes sociais, geram muito distanciamento, geram vidas isoladas, falta de diálogo, falta de conexão com as pessoas, que muitas vezes estão fisicamente próximas, mas vivendo completamente isolados. Estamos na época de amores passageiros, amores descartáveis, superficiais, muitas cobranças sociais, e tudo isso são fatores que geram um grande vazio. Resultado de tudo isso? Muita angústia, tristeza e sensação de que a vida não faz sentido. Vem junto com ansiedade, com depressão e tantos outros problemas emocionais, chegando ao extremo do suicídio. Mas eu estou aqui hoje não é por um acaso, é para te mostrar que sim, existe sentido, apesar de todos os desafios. Sim, é possível ter esperança e recomeçar. Não precisamos continuar enchendo as nossas vidas de vazios. A vida vale a pena em qualquer circunstância, mas nós precisamos encontrar o sentido, a direção, o significado da nossa existência. E só assim trazer alegria e motivação para acender a nossa luz interior. Todos nós temos uma força desconhecida a ser descortinada, especialmente na dimensão espiritual. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou me referindo à religiosidade, embora a religiosidade também faça parte. Mas temos esse potencial noético, espiritual, que precisa ser fortalecido cada vez mais. Viktor Frankl, fundador da logoterapia análise existencial, ele nos ensina que a felicidade e a plenitude do homem consiste em seu encontro mais profundo com o sentido da vida. E que esse encontro não está dentro de nós isolado, mas está fora de nós, em algo ou em alguém. Então, mesmo que você esteja se sentindo com essa angústia, essa aula com certeza vai te fazer entender que tem solução, que tem saída e que a sua vida é muito preciosa. Uma vida com sentido, na verdade, é uma vida direcionada para os valores existenciais. E muitas vezes levamos a vida de qualquer jeito, levamos a vida de um jeito errado. E o preço vem, o preço nós colhemos. Erramos quando paramos no porquê dos problemas e ficamos querendo encontrar culpados. Ah, por que isso acontece comigo? Ah, mas por que comigo é tão difícil? Ah, a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa foi Cicrano que fez comigo, foi Beltrano que fez comigo. Não é bem assim. Erramos quando queremos só que os outros mudem. E só conseguimos ver os erros dos outros, o limite dos outros, esquecendo que nós também precisamos mudar, melhorar e crescer interiormente. É por isso que eu vou te ensinar a fazer do jeito certo. O caminho é fortalecer esses valores existenciais. A pergunta certa não é o porquê dos problemas, mas é para que dos problemas, para que dos desafios, para que isso aconteceu comigo. Esse para que te mobiliza para frente, para encontrar soluções, vislumbram novos caminhos e novas oportunidades. Enquanto o porquê te paralisa. A mudança que tanto queremos não é somente nos outros, mas é também nossa. Nós também precisamos investir na nossa evolução. Nós também precisamos mudar a nossa forma de pensar, muitas vezes. Mudar para melhor, evoluir. E o caminho é, como eu falei, os valores existenciais. Quais são eles? São os valores criativos, os valores vivenciais e os valores atitudinais, que eu vou te falar cada um deles agora. Mas no método Viva com Sentido, eu detalho cada um deles, explicando o que é, qual é a origem, como nós podemos desenvolver. Então, no método, isso está explicado de uma forma muito detalhada. Mas você já vai receber gratuitamente aqui dicas preciosíssimas que podem transformar a sua vida hoje mesmo. O primeiro caminho para captar o sentido da vida é estar atento aos valores de criação. Sim, ao que você pode fazer
que somente você pode fazer. Ou seja, é algo que é único e irrepetível, como você. Existem situações em sua vida e na minha vida que nós somos absolutamente responsáveis. Não adianta mandar os outros fazerem aquilo que a vida está nos chamando a fazer, porque existem coisas e funções que não há substituto, como, por exemplo, a maternidade. Outra pessoa não pode fazer o papel de mãe. Ela pode até executar a função de mãe em alguns momentos. Às vezes até o próprio pai executa o papel de mãe, a mãe executa o papel de pai, mas são papéis substitutos, não são os papéis originais. Eu não estou dizendo com isso que isso é melhor ou pior. Eu só estou dizendo que existe muito sentido quando nós fazemos aquilo que a vida nos convoca a fazer. Se eu sou mãe, eu preciso viver a minha maternidade para que a minha vida tenha sentido. Se eu delego a minha maternidade para outra pessoa, a minha vida, de alguma forma, ela vai ficando vazia. Da mesma forma, a paternidade, da mesma forma, as funções sociais que nós desempenhamos, o trabalho que nós executamos, porque um trabalho bem feito, do seu jeito, ninguém fará. Outra pessoa fará do jeito dela. Isso não significa ser pior nem ser melhor. Significa que as pessoas são diferentes e, por isso, respondem à vida de forma diferente. E não precisam ser iguais. Portanto, você é único, irrepetível. Você tem um chamado à sua vida para executar. A vida está te convocando o tempo inteiro. Não somos nós que devemos questionar a vida, mas é a vida que a todo momento nos convoca a sermos o melhor de nós. Vivermos a melhor versão de nós mesmos. E se nós nos oferecemos a esse chamado da melhor forma, estamos sim vivendo os valores criativos, fundamentando a nossa vida no sentido mais profundo. Mas se ao contrário, optamos em não responder, em nos omitir aquilo que a vida nos convoca, em viver somente reclamando, reclamando e reclamando, não nos dedicarmos ao que a vida está realmente nos convocando, nos chamando a fazer ali, estamos trilhando o caminho do vazio existencial. Você pode aplicar esse conceito na sua vida hoje, de uma forma muito concreta. Pensa o que você pode fazer para aplicar isso na sua vida e já começar a transformar hoje mesmo. Talvez oferecer a sua missão a alguém, fazer algo por alguém. Talvez, quem sabe, preparar o quarto de um filho, preparar um carinho para os seus amigos, no seu espaço de trabalho, você oferecer algo de você para o outro. Ou seja, dedique mais da sua unicidade. Só você pode fazer do seu jeito. Por isso, ofereça o seu melhor nos seus projetos, na sua vida de família, em todas as relações que você esteja. Saia do automático e, com certeza, a vida vai ganhando mais sentido. Podemos também fortalecer os valores criativos com atos de cooperação, de solidariedade. Ou seja, tirar o olhar de si mesmo e se dedique a algo ou a alguém. A segunda via de sentido são os valores vivenciais. E aqui é mais uma oportunidade de fazer opções entre uma vida com sentido e uma vida vazia. Viver cada momento, estar aqui e agora, estar presente, exercitar, por exemplo, a meditação para estar consciente dos seus pensamentos, do seu corpo, aprender a parar para contemplar o belo, aprender a desacelerar. Isso é bem viver. Isso é viver com sentido por meio dos valores vivenciais. A vida corrida nos leva a abrir mão de um valor poderosíssimo, que é o amor. O amor é fonte de sentido. Compreender e contemplar o amor pode ser o caminho de sentido que falta na vida de tantas pessoas. Amar e deixar-se ser amado. Viajar, estar juntos, rir, estar na presença do outro sem compromisso, curtir essa presença, curtir a presença de quem amamos. Também ser solidário, estender a mão a quem precisa. Isso é gesto de amor que gera sentido e preenche vazios. E você já pode aplicar isso também na sua vida hoje. Você pode sair dessa aula e viver o momento presente com aqueles que você ama. Quem sabe também você pode fazer uma ligação, você pode passar uma mensagem falando da importância dessa pessoa. Muitas vezes nós não temos tempo para amar ou para dizer que amamos.
Então, quando sair desta aula hoje, já comece aplicando isso na sua vida. Não fica no celular, não. Esteja presente e manifeste o seu amor para as pessoas que você ama. A terceira via para encher a sua vida de sentido é valiosa demais e até se sobrepõe às duas anteriores. São chamados de valores atitudinais. A falta de atitude, a falta de decisão, o medo, pode ser gerador de grandes vazios. Então, a atitude é o antídoto para tudo isso. Precisamos de atitude para viver os valores criativos. Precisamos de atitude para amar. Precisamos de atitude para viver. Precisamos de atitude para mudar o que nos incomoda. Precisamos de atitude até para assumir a nossa liberdade com responsabilidade. Precisamos de atitude para construir o futuro que nós desejamos. E precisamos de atitude até para enfrentar os sofrimentos e os desafios da vida. Você também pode aplicar já isso na sua vida hoje. Um exemplo muito importante, por exemplo, é você assumir a responsabilidade e tomar atitudes que talvez você não tenha tomado há muito tempo. Situações que talvez você saiba que depende de você. Você precisa tomar uma decisão e você fica empurrando, deixando para depois e a vida vai passando. Então, é muito importante desenvolver a habilidade de tomar decisão. É importante enfrentar o medo, desenvolver a resiliência e a coragem. Tudo isso são habilidades dos valores atitudinais. Inclusive, no meu curso, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Ciclo do Sentido, onde eu coloco cada um deles para ajudar os alunos a verem cada área da sua vida e desenvolver essas habilidades que precisam. Mas mesmo que você não esteja com essa ferramenta na mão hoje, você já pode aplicar tudo isso que eu estou te falando e as transformações já vão começar a acontecer na sua vida. Portanto, nessas 3 vias, você pode encontrar o sentido da vida. E por isso eu quero te convidar a viver comigo essa trilha de autoconhecimento. O método Viva com Sentido é uma oportunidade de você se presentear, de decidir que sim, a sua saúde mental importa e você vai dedicar tempo a ela. Durante o desenvolvimento do método, eu não vou apenas te ensinar teoria, mas eu vou caminhar com você com técnicas para aplicar o conteúdo na sua vida, passo a passo. Você em momento nenhum estará sozinho, porque nós também temos uma comunidade de apoio que vai te ajudar se você desejar. Agora que você já entendeu como funciona o método, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Até quando você vai deixar para depois o cuidado consigo mesmo? A vida passa rápido demais para nós nos deixarmos para depois. Eu hoje tenho a missão de te mostrar o quão é importante viver com sentido e o quanto isso pode realmente impactar na sua vida. Viver com sentido te permite ter alegria no dia a dia, mesmo em períodos conturbados. Te permite ter mais saúde mental para lidar com a vida, com menos episódios de estresse, de ansiedade, melhorando até a qualidade do sono. Te torna capaz de ter relacionamentos mais fortes e mais saudáveis, com uma comunicação mais assertiva, capaz de compreender a si mesmo e também o outro. Melhora na tua autoconfiança, porque vai te dar mais disposição para enfrentar os desafios da vida. Isso te permite tomar decisões importantes com mais segurança nas suas próprias escolhas. Te permite também se sentir mais valorizada, confiante de si mesma, na sua própria pele, e te faz enxergar coisas lindas que você antes não deixava, e te faz enxergar coisas lindas em você, que antes você deixava passar despercebido por causa da voz do auto-julgamento que ficava te rondando, da tua autoestima baixa. Te faz também ter uma compreensão muito mais profunda das experiências passadas, vendo-as como parte do teu crescimento pessoal, transformando, na verdade, essas experiências negativas do passado em aprendizado e crescimento. Porque a vida, ela continua tendo sofrimentos, e é extremamente importante nós descobrirmos o sentido do sofrimento. Na verdade, eu poderia continuar aqui listando vários outros benefícios, mas eu imagino que você já esteja bem ciente, já tomou bastante consciência o quão é importante e essencial viver com sentido. A vida é uma jornada e a cada dia uma nova oportunidade para descobrir quem de fato você é e o que realmente te faz feliz. E o método Viva com Sentido vai te ajudar a trilhar esse caminho com muito mais clareza e mais propósito. Chega de viver o vazio existencial
E para isso, a resposta chegou, a resposta está diante de você. É um curso completo, um método com ferramentas para te guiar nessa jornada de autodescoberta e de realização pessoal. E ao comprar o curso, você não terá acesso apenas às aulas. São 7 módulos que vão te guiar passo a passo no processo de autoconhecimento. Uma trilha de sentido. Cada aula, ela se propõe a te conduzir nesse processo de autoconhecimento e de possibilidades de tomar atitudes em situações que vão gerar transformação em sua vida. Não apenas com teoria, como eu te falei, mas com atividades aplicáveis e ferramentas poderosas. Também não é um curso que vai te deixar na mão, mas é feito realmente para garantir que você consiga aplicar as coisas dele, todas as ferramentas, os conteúdos na sua vida para ter resultados profundos. Eu não acredito que somente o conteúdo consiga fazer isso. Por isso eu proporciono sempre a possibilidade de você ouvir o conteúdo e também aplicar na sua vida. E eu vou fazendo isso passo a passo com você. Dentro do curso, você terá acesso a várias ferramentas. Dentre elas, o ciclo do sentido, como eu te falei, especificamente para trabalhar os valores existenciais de uma forma muito específica. Mas vocês também terão acesso a várias outras ferramentas, como a escala do sentido da vida, a roda da vida, muitas perguntas poderosas, além de várias técnicas de autoconhecimento. Isso só vai te ajudar a ampliar a sua clareza, como você nunca viu antes, porque eu trabalho todas as dimensões físicas, as dimensões psicológicas e as dimensões espirituais. Você também terá workshops mensais com acompanhamentos ao vivo. São sessões mensais onde os alunos eles têm a oportunidade de discutir os conceitos aprendidos, compartilhar experiências e fazer perguntas diretamente, tanto a mim como aos convidados que eu vou estar trazendo. Preparei também como um recurso acelerador e potencializador da sua aprendizagem um material exclusivo, incluindo e-books, artigos, técnicas adicionais de autoconhecimento, dinâmicas de autoconhecimento, dicas de vídeos, dicas de meditação, indicação de músicas relacionadas ao tema do curso. E todo esse material é para expandir o seu conhecimento e fornecer mais ferramentas para acelerar o seu processo. E tem mais, encontro de imersão. Durante o ano, nós realizaremos 2 encontros de imersão. É isso mesmo, onde eu vou estar orientando e motivando os alunos do método Viva com Sentido a aplicar o método no passo a passo ali comigo, fazendo os exercícios práticos em tempo real comigo, aplicando as ferramentas, tirando as dúvidas que você tiver. Gente, e tudo isso por um valor muito tranquilo, que você pode dividir em até 12 vezes, ou pagar no boleto, ou no Pix, ou em 2 cartões, como você preferir. E para te dar mais segurança, você ainda tem 15 dias de garantia para poder testar o curso, checar se realmente é algo que dialoga com você, se é o que você precisa. E caso não seja, você pode pedir o seu dinheiro de volta, pedindo reembolso. Então, já deu para perceber que você não tem nada a perder, não é verdade? Só falta você dar o primeiro passo e deixar que eu te guie nesse caminho. Vamos juntos encontrar o que te motiva, te inspira e te conecta com a sua essência. Desvende o seu potencial e viva a vida com mais plenitude, mais significado. Eu te espero no curso e será um imenso prazer te receber e te ajudar nessa jornada. Até lá!